Boa tarde a todos e a todas, e a paz do Senhor aos irmãos e às irmãs. Eu vou ler aqui em Atos capítulo 9, versículo 32 ao versículo 35. O título do meu mini sermão será Sinistro. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. E viram-no todos que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Aleluia. Irmão, a gente vê aqui que no versículo 32, o apóstolo Pedro, ele vai aos santos, certo? Ou seja, esse homem aqui que estava doente, ele estava entre os santos. E outra coisa que me chama a atenção, trazendo por nossos dias modernos, é que muitas pessoas, mesmo se dizendo evangélicas, cristãs, elas perderam a noção da sua própria identidade, que são santos. E quando se fala, se o mundo pergunta para eles se eles são santos, eles acabam falando, não sou perfeito, não, mas por causa do que ele se assemelha à instituição religiosa do catolicismo, não com a palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus, quando você se converteu a Cristo e começa a se regenerar, você já começa a ser separado do mundo. Assim mesmo, quando você já é chamado mesmo, né? Você já é santo. E aí dá continuidade da regeneração. E se fosse assim, a gente ficar parado nesse tópico, a gente ia, que nem Freud disse, que seria como se fosse uma psicopatologia de ações sintomáticas, certo? E é o que a gente está vivendo nos nossos dias de hoje. Dentro do cristianismo é isso, uma psicopatologia, e suas ações é sistemática, dá para se ver mesmo fisicamente essas ações de pessoas que sem saber o que é o evangelho, sem saber o que é o poder do evangelho na vida dele. E continuando, irmão, ele fala aqui que estava em Lida. Lida era uma cidade que na sua história ela foi destruída várias vezes, destruída, reconstruída, certo? No tempo de Nero foi incendiada 70 anos depois de Cristo, foi conhecida como cidade de Ezeu, hoje se chama Lud ou Lod, que é a restauração do seu nome. Ou seja, e o seu nome aqui de Lida, seu nome significa fissura. Significado seu, fissura, rachadura, um lapso. O que eu estou querendo aqui é fazer uma comparação, irmão, trazendo pelo lado espiritual, que muitas vezes você passou por esse problema ou está passando por esse problema na sua vida, que você já se entregou mesmo a esse mal, certo? Ou foi algo que... Porque aqui no texto não fala que foi pecado, que foi por causa do pecado. Mas toda doença em nós é devido ao pecado do homem. Então, o que acontece? Ele assume essa paralisia, certo? Devido os seus traumas, devido os problemas que vêm de afronta a sua vida.
certo? Eu estou fazendo aqui uma conjectura, tá, irmãos? Então é isso. E acabamos nos afastando de pessoas, das pessoas. Continuando no versículo 33, tá, irmãos? Eu estou aqui querendo ser sucinto por causa do tempo do vídeo. E no versículo 33 diz assim, e aconteceu que passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. O 33 diz, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, e qual era paralítico. Hoje, Pedro achou ali. Se Pedro achou, é porque este homem estava escondido devido ao seu problema, devido à sua situação, certo? Física. E essa palavra aqui, ela está na segunda pessoa do presente ativo indicativo, imperativo. Ou seja, no presente, está dizendo tu, porque no sentido de que, trazendo pelo lado espiritual, esse homem pode ser eu. Aqui literalmente é um irmão que estava em Lida, tá? Mas trazendo para o nosso dia, trazendo como está escrito, da segunda pessoa, pode trazer-se para nós, certo? Pelo lado espiritual, certo? E essa pessoa, por estar ali, Pedro ter achado ele ali, escondido, essa pessoa se tornou alguém sinistro, agorento, assustador, pernicioso para muitas pessoas, tá? E continuando, também disse, e achou certo homem. Essa palavra homem é antropon no grego, que traduzindo quer dizer homem. Aqui não está querendo se falar do gênero, né? Ou seja, aquele homem é brasileiro, aquele homem é paulista, aquele homem é baiano, cearense, né? Não é isso não. Tá no sentido de que da espécie humana, como espécie humana, tá? Pedro achou ali certo homem, ou seja, da espécie humana, e trazendo para, porque aqui está na terceira pessoa, assim, ele achou, né? Está na terceira pessoa do acusativo neutro, do particípio, ou seja, era uma relação que estava acontecendo. Essa relação, trazendo pelo lado espiritual, também pode ser conosco, devido algo que aconteceu na nossa vida, nós começamos a se relacionar com esse problema, com essa fissura, com essa rachadura ou com esse colapso, tá? Aqui não está querendo dizer que se é macho ou fêmea, não, certo? É como um homem. Aqui no texto está falando, a gente vê como um homem, mas pode ser, como eu já falei, está no sentido, como que eu posso dizer, na terceira pessoa do acusativo neutro, participo auristativo, ou seja, pode ser um homem ou pode ser uma mulher. No texto, voltando a falar, é um homem, mas na interpretação pode ser um homem ou uma mulher. Continuando, irmãos. Achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos. Veja bem, este homem também ele jazia, ou seja, essa palavra aqui jazia, no grego quer dizer katakeimenon, ou seja, ela tem um prefixo que chama kata, ou quer dizer para baixo, ou senão de pessoas doentes. Ou seja, para você ver como que esse problema desse homem levou ele para baixo, conduziu ele cada vez mais
para se autofragelar, certo? Porque o sentido aqui é esse, porque aqui está dizendo, ó, porque aqui está na segunda pessoa do acusativo do singular, participio presente médio e passivo. Ou seja, ele continuou. E também, porque também essa palavra, o sufixo é menon no grego, né? Que traduzido é isso que a gente já que quer dizer assim. Ou seja, que este homem ele foi cortado da sua relação. Ou seja, não sei, aqui talvez da sua relação devido ao seu problema, da sua relação familiar, da sua relação dentro da igreja, ou seja, ele foi cortado. Ou seja, por causa do quê? Porque ele pegou para si essa doença e colocou sobre si. Ele colocou sobre si e se inclinou para essa doença. E acabar, ele estocou essa doença para ele, certo? E essa paralisia começou a permanecer na vida dele. Aqui é uma paralisia, eu não sei qual é a sua paralisia, certo? A minha eu sei que me impede muitas vezes, mas a sua eu não sei. E é nisso que o texto aqui está querendo se referir, tá? E continuando. No mesmo versículo 33 diz assim: o qual era paralítico, ou seja, esse homem era paralítico. A palavra aqui no grego quer dizer paralelimenos. Ou seja, quer dizer ao lado ou sobre, ou sob. Ou seja, esse paralítico, certo? Ele pegou, além de deixar essa paralisia ser colocada nas suas costas, sobre si, ele acaba agora se inclinando para essa paralisia, ou seja, caminhando ao lado, ou seja, ele criou uma imagem, ele formou dessa paralisia uma imagem como se fosse uma muleta para se sustentar. E é dessa forma que muitas vezes nas vidas das pessoas acontece, tá? E essa palavra aqui está na primeira pessoa nominal do singular, particípio presente médio, ou seja, está na pessoa eu, ou seja, quer dizer, eu peguei essa paralisia para mim e assumi ela como se fosse algo meu. É como se você pegasse palavras de pessoas que é delas para si mesmo e acabar você daquilo ali forma, certo? Uma imagem, forma como o Lacan chama, um outro, e vai se desenvolvendo e aquilo vai tomando conta da sua própria personalidade. E continuando, no versículo 34 diz assim: e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze tua cama. E logo se levantou. Veja, irmão, a palavra aqui, levanta-te, ela tem um sentido de trazer a vida. Eu estou falando irmão, mas pode ser qualquer outra pessoa que está assistindo esse vídeo, tá? É de trazer a vida, é de fazer aparecer, sair dessa escuridão, sair desse buraco, certo? E estou falando aqui no sentido espiritual, estou falando aqui no sentido psicológico também. Ou seja, o apóstolo Pedro está falando aqui para este homem, seja gerado de novo pelo Espírito Santo de Deus. Tome força, se erga. E aqui, continuando,
E diz assim, irmão, no versículo 35, diz assim: e viram-no todos o que habitavam em Lida e Sarão, os quais se converteram ao Senhor. Veja bem, irmão, aqui o nome de Enéas significa louvor. E como falar, como que eu posso dizer? Este homem, muitos discutem sobre ele, se esse homem era um homem helênico, se era um judeu, grego, ou se só era grego, tá? Ou um judeu. Ninguém tem a certeza, mas só especulação. Mas que seja ele um helênico. O nome, o que importa aqui é o nome dele, que significa louvor, Enéas. Ou seja, por causa do que, irmão? Esse nome não é um nome comum no judaísmo, mas começou a ser muito popularizado por causa do poema épico de Virgílio, certo? E esse nome começou a ser divulgado e muitos pais e mães colocavam seu nome de Enéas, que até hoje é um herói troiano, certo? Como já foi falado do poema de Virgílio. Ou seja, irmão, Deus tem uma biografia para a sua vida.